Hoje eu não vim dar uma palavra muito fácil, muito boa de dar, mas Jesus, Ele pediu muito que eu falasse sobre isso. E o Elton sabe quanto eu fiquei no quarto e eu apagava e eu reescrevia. E aí eu abria outra página em branco e eu começava a escrever outra coisa. Ia para um outro lugar, Jesus falava, volta, não é isso que eu quero. E eu falava, Jesus, mas é muito difícil, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. E o tema da minha pregação hoje é não romantize a cruz. E ele falou, como que você não tem autoridade para falar de algo que mudou a sua vida? Você mais do que ninguém sabe o que é a cruz. Olhar para a cruz e entender o tanto que você foi perdoada. O tanto que eu removi os pecados do seu coração. Você tem autoridade para falar sobre isso. Só que ele não veio somente com essa pergunta muito fácil. Ele não veio somente falando isso e me dando um colo. Ele perguntou se de fato eu tenho vivido, se de fato a noiva dele tem vivido, como quem entende o que foi feito na cruz. Como quem de fato olha a cruz e entende tudo aquilo que o Senhor derramou. Porque eu tenho sentido um pouco de medo quando a gente vê os escândalos que estão acontecendo nas igrejas. Eu tenho muito medo e me dá muita tristeza. Porque eu estou achando que a gente banalizou o que aconteceu na cruz. E a gente tem contado a historinha para os nossos filhos. E talvez a gente pense que aquilo foi só uma história. E a gente está vivendo como se ele, claro, ele ressuscitou, ele vive. Mas teve um sofrimento antes disso. E foi por mim e por você. Talvez mentiram para você sobre um evangelho de muito glamour. Mas, queridos, o evangelho não é de glamour. O Senhor naquela cruz, Ele não sentiu falta de qualquer outra coisa. Ele não sentiu falta do que Ele possuía. Ele só sentiu falta do Pai. Ele só sentiu falta do Pai. E eu não sei se a gente realmente está vivendo como pessoas que entenderam o que aconteceu naquela cruz. Ergue a mão para mim, quem é pai e mãe? Dá o seu filho em sacrifício pelo meu pecado? Eu posso pegar seu filho e colocar ele no madeiro pelo meu pecado? A gente não daria, queridos. Só o nosso Deus foi capaz de fazer isso. E a gente está acordando, trabalhando, indo para a faculdade, vivendo a nossa vida. Como se aquilo não tivesse acontecido. E como se a gente não tivesse sido salvo pelo preço de cruz. E foi uma cruz muito dolorida. Será que você pode abrir comigo em Marcos 14, lá no 32? Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler até o 36, por enquanto. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele. E clamou, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus aqui no Getsêmani, ele está no maior momento dele de agonia, de angústia, de medo. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele teve esse sentimento. Ele fez a oração mais poderosa e mais perigosa que nós podemos fazer. Pai, tudo é possível para ti. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ela é perigosa, queridos, porque nem sempre a gente está pronto para a vontade do Pai. O ano passado, Jesus colocou a minha casa numa prensa. Eu e o Elton, a gente parecia azeitona. Comigo foi um pouquinho pior que o Elton. Jesus me pegou, colocou numa prensa
E aí eu fui entender um pouco como que saía o azeite da azeitona. E lá nos tempos de Jesus, a azeitona era colocada numa prensa de pedra. Depois ela era ensacada. Vinha uma segunda prensa de pedra. E depois vinha uma terceira prensa de pedra, para que o azeite mais puro fosse extraído. E o ano passado foi isso que aconteceu com a gente. A gente foi amacetado por Jesus. Mas é muito bom ser amacetado por Jesus. A gente sempre sai melhor do que quando a gente entrou naquela prensa. E eu e o Elton fizemos essa oração perigosa. Pai, tudo é possível para ti, mas que seja feita a tua vontade. Só que a gente não sabia que a gente tinha feito essa oração, que ele tinha feito e eu tinha feito. Foi um culto, o Elton ficou aqui, eu fui lá para o fundo. Nós oramos a mesma coisa. E eu falei, Jesus, eu não sinto mais que eu preciso estar no Influa, mas ele é teu. Então seja feita a tua vontade. Só que quando Jesus falou para mim, de fato, o tempo do Influa acabou. Entrega. Aí eu falei, não quero que a sua vontade seja feita. Como assim? Eu startei o Influa? Como que eu vou entregar? E Jesus falou, você não startou nada, porque nada é teu. Tudo é meu. Tudo que eu te entreguei, tudo que eu te dei, ministério, família, dons, tudo é meu. Você orou, falou, seja feita a tua vontade, a minha vontade é essa, não é mais tempo. E as coisas de Deus nós temos que segurar com mãos leves. É como se fosse um rio fluido. A gente entrega, deixa no rio. Se uma hora Jesus quiser que volte para a gente, ela volta numa correnteza mansa, tranquila. Mas eu precisei abrir mão do Influa. E foi muito difícil para mim. Mas eu pedi que a vontade dele fosse feita. E depois eu comecei a entender por que a vontade do Pai é soberana. Ela sempre vai ser soberana. E é por isso que Jesus fez essa oração. Por mais perigosa que ela seja, porque a resposta de Deus nem sempre é o que a gente quer ouvir. Mas ela é a mais poderosa que nós podemos fazer. Nesse jardim, onde antecedeu os açoites, a crucificação, a dor que Cristo iria passar, ele viu que ele encontrou alívio no melhor lugar, que é aos braços do Pai. Eu, por um tempo, eu perdi esse lugar. Eu perdi o meu sacerdócio, eu perdi o lugar secreto, o lugar do quarto. Eu achei que eu podia fazer com o meu próprio dom, com o meu próprio talento. E eu falei, eu consigo. E a cruz ficou muito pesada de carregar. O fardo ficou muito pesado. E eu não entendi o porquê. Só que Jesus me voltou para o sacerdócio, ele me voltou para os pés dele. Falou, aqui é o único lugar que você vai encontrar alívio. Se você sair daqui, qualquer cruz vai ficar muito pesada de carregar. Se você sair daqui, qualquer confronto vai te fazer desistir. Se você sair daqui, você não vai conseguir fazer. Porque eu sou o dono de todas as coisas. Sou eu que carrego a cruz com você. Tira os pesos da mochila que não foi eu que pedi para você colocar. E o lugar de estar com Jesus, o lugar secreto, é um lugar inegociável. Todas as vezes que a gente negociar esse lugar, que a gente quiser ir para outro lugar, que a gente quiser fazer com a nossa própria humanidade, vai dar errado. Você pode tentar, mas você vai falar, Rafa, deu errado. Não tem como. Nós não conseguimos, nós fomos criados para nos relacionar com o Pai. E Jesus sabia que o melhor lugar que ele tinha era estar aos pés do Pai. Porque quando a gente está no secreto, a nossa maior recompensa, como fala em Mateus 6,6, é a presença de Deus. Quando eu me converti, eu pensava que era um outro tipo de recompensa. Eu falei, uma recompensa pública, alguma coisa, ele vai me encher tanto, aí eu vou transbordar. E Jesus me ministrou muito em todo esse processo de cura. Que ele era a maior recompensa que eu podia ter. E Jesus estava entendendo isso. O Pai sempre é a maior recompensa que a gente vai ter. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a gente consegue acessar o lugar seguro, o lugar secreto, Ele olha pra gente, Ele mostra tudo em nós que está errado. A gente fica tão cheio, tão satisfeito, que a gente começa a contemplar a nossa porção. Então a gente não olha mais a porção do outro. A gente fica satisfeito com aquilo que Ele entregou para nós. E a gente começa a viver de fato uma vida
feliz com o Senhor, independente da situação que a gente esteja. O que Jesus fez naquele jardim, quando ele orou, quando ele falou que ele queria que o cálice fosse afastado dele, ele não se preocupou com a reputação dele, ele não se preocupou em ser humilhado, ele não se preocupou da dor que ele ia sofrer. Ele só queria que a gente fosse salvo do pecado. Ele só queria que a gente fosse lavado por aquele sangue. E que de fato a gente entendesse que nós somos filhos lavados do pecado e não somos mais escravos do pecado, amém? Agora do 37 ao 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não pode vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela segunda vez, mais uma vez, encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos e eles não sabiam o que dizer. Mesmo assim, mesmo depois de Jesus pedir para que eles vigiassem, para que eles ficassem em prontidão, eles dormiram. Será que Jesus tem nos encontrado vigilantes quando Ele pede para a gente orar por um pecado que tem tomado o nosso coração? Será que de fato a gente tem ficado em prontidão com Cristo? Ou a gente tem colocado tantas outras coisas como prioridade? Será que a gente tem entregue a primeira horário do nosso dia para o Senhor? Ou tem sido tantas outras coisas tomado o nosso coração? Porque a gente esqueceu do tanto de sangue que foi derramado naquela cruz. E a gente começou a banalizar aquele lugar. Ele foi para a cruz, mas ele vive e eu fui salvo. De fato, nós temos que ser como peregrinos nessa terra, que anunciam a eternidade. Porque senão a gente vai olhar para a cruz e a gente vai fazer todo o sangue que foi derramado ser algo muito pequeno que aconteceu. Ele vive. A cruz foi o maior ato de amor do mundo, mas não foi romântico. Teve muita dor, teve muito rasgar de pele, teve muito sangue derramado. E a gente está vivendo dia após dia como quem não entende o que foi feito ali. E eu fiquei com muito temor de falar sobre isso, porque antes de falar, Jesus falou comigo. E eu falei, será que de fato eu estou entregando a eternidade para as pessoas que não te conhecem? Será que de verdade quem me vê sem estar aqui olha alguém que é tua filha? Será que quem te olha no trabalho, quem te olha na academia, quem te olha na sua vida cotidiana, consegue olhar e falar assim, essa pessoa é cristã? Ou ser cristão está muito hypado, que a gente gosta de falar que a gente é crente? Porque tem um monte de gente famosa virando crente. Gente, não é sobre vir aqui. Isso é uma fração muito pequena do que Jesus tem. A cruz não foi para que a gente estivesse num culto de domingo somente. A cruz foi para que a gente tivesse relacionamento, para que o sangue que foi derramado transformasse o nosso coração, nos desse uma metanoia e a gente realmente mudasse de mente. De fato, a gente olhasse para o pecado e sentisse asco do pecado. Não que a gente não vai mais pecar. Eu não virei santa, ninguém virou santo. Mas nós não podemos pedir perdão todo dia do mesmo pecado. Porque isso quer dizer que a gente não está sendo transformado. A gente não está recebendo o verdadeiro confronto que aquele escândalo de amor que foi a cruz nos trouxe. E não dá mais para a gente viver como se a cruz não foi escandalosa. Ela foi escandalosa, queridos. Só que a gente tem romantizado ela. A gente tem olhado, achado lindo, contado uma historinha para os nossos filhos da cruz, mas não temos vivido como quem foi lavado por aquele sangue. Esses dias eu estava vendo o vídeo do meu batismo. E a maioria das pessoas que se batizaram comigo não estão mais nos caminhos do Senhor. E eu fiquei muito triste. Porque talvez elas vieram só como um ato religioso e mergulharam numa piscina de plástico.
e o que Jesus fez por nós. Não dá para a gente se batizar nas águas que lavam nossa alma e continuar o mesmo. Não tem como. Eu me lembro que quando o Marcinho e o Fê me levantaram, eu olhei para trás, porque a minha sensação é que a água estava preta. Porque de fato a gente sente que a gente levanta a outra pessoa. Como eu disse, eu não sou santa. Tem um montão de coisa que Jesus ainda muda, confronta, coloca na prensa. Mas nós não podemos pedir perdão todos os dias do mesmo pecado. Em 2 Coríntios 4, 17 ao 18. Não precisa abrir. Eu vou ler para você. Diz assim: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Se a gente não começar a encarar o Evangelho como o olhar de Paulo aqui, a gente vai estar fadado a viver como amantes desse mundo e peregrinos da eternidade. E deveria ser ao contrário. Nós temos que anunciar a eternidade agora. Nós não temos que viver como se a gente ansiasse por uma alegria futura que vai ser a eternidade. Nós temos que nos apropriar da eternidade agora, no presente. Porque só dessa forma a gente vai conseguir viver como pessoas que foram lavadas por aquele sangue. Porque o nosso dia nos engole. Se nós formos muito mundanos, o mundo vai nos engolir. Por isso que a gente está com muita ansiedade, por isso que a gente está com muita depressão, por isso que está tudo muito difícil no nosso psicológico. Porque a gente só quer, porque é o que o mundo pede. Produza, ganhe, compre, faça. Você precisa estar no topo. Mas aquele sangue que foi derramado só queria que a gente não fosse mais escravo do pecado. Não é para você largar seu emprego, não é para você não estudar mais, mas é para que a gente saiba que a primícia da nossa vida é Ele. A prioridade da nossa vida é o Senhor. Porque senão nós vamos banalizar o que foi feito na cruz todos os dias. E sem perceber, a gente só vai viver de domingo em domingo, fazendo atos litúrgicos, levantando a nossa mão. E quando a gente entrar no nosso carro, a gente vai gritar com a nossa esposa. Quando eu chegar na minha casa, eu vou murmurar com o meu marido. Quando eu chegar na minha casa, eu vou ficar com o celular na minha cara, eu não vou brincar com o meu filho. Quando eu chegar no futebol, eu vou falar muito palavrão. Quando eu estiver com os meus amigos, eu vou ver uma mulher pelada no celular e vou dar risada. E vou gostar. Porque de fato a gente não está vivendo aqui como peregrinos dessa terra que anunciam a eternidade o tempo todo. Nós precisamos viver a dimensão da eternidade até nas nossas decisões cotidianas. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente tem perguntado para o Senhor: Jesus, o que o Senhor quer? Todos os dias. A minha casa já passou por algumas coisas, eu não vou falar castigo do Senhor, mas algumas colheitas, porque a gente que plantou, por a gente não viver como na eternidade, com as decisões daqui. A gente já comprou algumas coisas que o Senhor não pediu e depois deu errado. A gente já foi para lugares que o Senhor não pediu e deu errado. Porque o nosso olhar, enquanto Ele não estiver na eternidade, e entendendo que o Senhor quer que a gente se aproprie dela agora, vai dar errado. Porque Ele já tem um plano para todos nós. Mas nós estamos vivendo dia a dia, como se fossem simples seres humanos, que não foram salvos por um alto preço de sangue naquela cruz, e fazendo as mesmas coisas. Nós viemos aqui, aí a gente fala: já cumpri o meu papel, agora eu entro no meu carro, e só encontro Jesus no próximo domingo. Eu não leio a minha Bíblia, eu não tenho o meu sacerdócio, eu não tenho o meu tempo com Jesus, eu não estou entendendo o que Ele quer para a minha vida. Eu que sou homem, não estou entendendo o que Ele quer que eu direcione a minha casa. Porque você, homem, é o sacerdote, é você que direciona a sua casa. Toda semana eu sento com o Elton e falo: para onde vamos? Porque você tem que estar ouvindo Jesus.
Em tudo, gente. Em tudo eu pergunto para ele. Sempre foi assim? Não. Mas depois da prensa que eu passei, eu comecei a entender que eu tinha um sacerdote que direciona a minha casa. Mas nós mulheres também temos um papel de não sermos tolas, mas de sermos sábias, não ficar murmurando, de preparar um terreno para a nossa família, de preparar um ambiente que eles vão gostar de estar, de preparar um ambiente que os nossos filhos vão olhar e vão se sentir em paz, do nosso marido chegar do trabalho e falar, que gostoso que está aqui, era o lugar que eu queria estar. Não dele querer ficar no escritório ou na empresa, a ponto de não querer voltar para casa porque ele tem uma esposa que murmura, que murmura, que murmura, que só reclama, que não é sábia, que não escuta ele. Mas uma mulher que escuta um homem que está abaixo da missão de Cristo. Porque nós precisamos entender que o nosso marido precisa estar ouvindo Jesus para que a gente siga a direção dele. Mas nós seremos arrastados por esse mundo se a gente não entender que a eternidade é agora. Porque a palavra fala que nós não sabemos o dia nem a hora. Então, como que a gente tem tanta certeza se não vai ser amanhã? E se for amanhã, você vai ser salvo? Se for amanhã, você está reto diante de Cristo? Se for amanhã, Ele vai ter algo para falar sobre você? Ele vai te reconhecer? Ou Ele vai te vomitar, como Ele falou para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3? Porque Ele falou, não quero nem frio, ou frio ou quente, eu não quero morno. Morno da ânsia. Ou queridos, você está muito fora e não conheceu Jesus, e não recebeu o batismo, e não entendeu o que foi feito naquela cruz. Ou você está muito dentro, mas aí você está dentro de verdade. Para que Jesus possa te quebrar, para que Ele possa te amassar. Mas eu te garanto que no final vai dar um azeite e um óleo muito puro. Vai dar um azeite e um óleo muito precioso, que ninguém tira de você. Quando a gente canta aquela música Boa Parte, a Maria, nada é tirado dela. Porque aquilo que ela tem, que ela buscou em secreto, ninguém consegue tirar de você. Aquilo que o Senhor derrama em você, aquilo que você fica muito cheio, não tem como alguém tirar isso de você. E é isso que nós temos que buscar aqui. A nossa maior herança para os nossos filhos vai ser isso. Vai ser o nosso exemplo de vida com Jesus. Ontem eu estava num casamento e a noiva falou para a mãe dela, obrigada mãe, porque você foi meu exemplo de Jesus, você me ensinou a orar, não falando, eu via você de joelho no chão. E nós temos que ser essas pessoas que já falam para os nossos filhos, já somos para os nossos filhos, quem entendeu a eternidade. Não só à noite falar, filha, você viu, Jesus morreu por você, e ponto. E ela não vê a transformação na própria mãe, no próprio pai, na própria casa. Não tem como. Esses dias a Helena tomou um banho de chuva com o Elton. E ela falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eles não precisam de ouro, queridos. Eles não precisam do carro do ano. Eles não precisam de coisas muito estrondosas que você está gastando o seu dia buscando. Trabalhando até tarde, não estando com seus filhos. Às vezes eles só querem um banho de chuva. E às vezes falta a gente voltar para esse lugar de filho. E falar, Jesus, eu não quero as plataformas. Eu não quero ser vista, não me interessa. Me põe atrás das malhadas e me dá um banho de chuva com o Senhor. E me coloca no secreto. Vocês conhecem meu marido, né? Ele é muito piadista. Aí, no ano novo, ele começou a fazer umas brincadeiras assim. Uma palavra de 2024. Um sonho de 2024. Essas coisinhas. Fez a família inteira responder. Aí ele falou assim, se você pudesse imprimir uma imagem do seu 2024, que não tem foto, o que você imprimiria? Que só você viu, só os seus olhos viram. Eu falei, talvez ele não ia aparecer, mas eu queria imprimir um dos meus quartinhos com Jesus, porque foi o lugar que eu mais estive o ano passado. E eu posso te falar, como quem esteve, que não tem melhor lugar. Qualquer lugar que a gente busque, que não for ali,
É enganação, queridos. É enganação do nosso coração, que quer coisas que Jesus não quer pra gente. Nós precisamos viver como quem enxerga tudo como sagrado, como eterno, como celestial, como real, como Paulo viveu. Nós precisamos disso. E nós não estamos vivendo assim. Você pode falar que você serve em algum ministério, que você está muito firmado na igreja, que você arrumou sua vida, mas sonda o seu coração e vê se de fato você está vivendo como alguém que anuncia a eternidade para as pessoas lá fora. Quando a gente, como filhos desse Deus que fez isso, nós vamos para a mesa com Cristo, nós levamos todas as partes do cordeiro, nós vemos todas as partes do cordeiro, inclusive as vísceras. Nós não nos alimentamos só das partes boas. A palavra de Deus não nos deixa comer só a parte boa. Eu só quero Marcos e João. É de Gênesis a Apocalipse. Aqui vai conter tudo que você precisa ser e fazer na tua vida. Às vezes que eu tentei caminhar sem isso daqui, desmoronou a minha casa, o meu ministério, não dá. É o manual de fé e prática. Não dá pra gente viver sem ler isso daqui, sem ler a palavra de Deus, que é o único livro que você vai comprar que o autor vem junto. É o único livro que você vai poder abrir e falar: Espírito Santo, me revela o que tem aqui, que precisa serrar o meu coração, que eu ainda não entendi. A cruz foi um escândalo de amor. E a gente não está vivendo como pessoas que entenderam isso. A gente precisa mudar. A gente precisa olhar por tudo que foi feito e de fato ter uma transformação genuína. De tudo, de todo o nosso coração. Olhar e falar: pode mexer, Jesus, no mais difícil. Quando tinha muita Rafaela viva, Jesus não teve espaço para ser suficiente. Mas quando Ele começou a arrancar eu de mim mesma, Ele começou a achar espaço. E quando Cristo sobressai, vai embora toda a podridão que não é dele. Vai embora quem somos, porque nós somos falhos e podres, queridos. Se tirar Jesus, não sobra nada de bom. Porque tudo que há de bom em mim é Cristo. Voltar lá para Marcos. No 41 ao 42. Ao voltar pela terceira vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos, o meu traidor chegou. Após isso, Jesus foi condenado, Ele foi preso e Ele foi crucificado. Eu queria te falar fisiologicamente um pouquinho o que aconteceu. Jesus sangrou por 6 horas, das 9 às 15 horas. Isso sem contar as agressões, que foi antes do madeiro. Em média, a gente tem de 4,5 a 5 litros de sangue. Jesus perdeu mais da metade do sangue, sem contar as hemorragias que não foram contidas. Foi colocado cravo nas mãos, nos pés, uma coroa de espinho na sua cabeça. E o corrimento sanguíneo ficava mais forte, porque pela lei da gravidade ele estava preso no madeiro. Ele passou por hemorragia, a pressão dele caiu, e ele viu a vida dele se esvaindo nas mãos. Marcos 15, 33 vai dizer assim: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão, que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A cruz não nos permite maquiar a salvação. Enquanto a gente estiver achando que foi muito fácil, a gente vai contar um evangelho muito glamouroso por aí.
E não é glamouroso, gente, mas é a melhor decisão da sua vida. Porque todas as vezes que a gente tentar viver com a podridão que somos, sem Cristo fazer a obra, nós seremos falhos e nós vamos errar e nós vamos levar nossa família para um abismo. E eu vou falar de alguém que sou eu, que vivi muitos anos nesse lugar. Não conhecia Jesus. E foi assim que aconteceu com a minha família. Ela estava num abismo quando ele chegou. E ele me encontrou de verdade no sofá da minha casa, porque uma amiga postou um story. Postem stories onde vocês estão. Obrigada, Carol. E graças a essa amiga, eu conheci Jesus. E aí ele mudou tudo. Jesus não precisa de convite para entrar na sua vida. Ele sabe te encontrar, ele me encontrou no sofá da minha casa. Mas a gente precisa querer. Nós precisamos querer. E depois que nós chegamos, olhamos para a cruz, entendemos, ele não está mais lá. Mas foi muito dolorido o que ele fez. Nós somos batizados pela água que nos lava do pecado. Nós precisamos ser transformados genuinamente. Porque senão a gente está brincando de ser crente. A palavra de Deus, ela não pode causar coceira nos nossos ouvidos. Nós temos que ler, que ouvir e falar, é isso aqui que eu tenho que viver. Ou é isso aqui que eu já estou vivendo. Agora vem o próximo, aqui eu preciso mudar. Nós temos procurado pregações inofensivas ou que afagam o nosso ego. Mas o evangelho não é sobre isso. A cruz não foi um afago de ego para Jesus. Porque do contrário a gente não estaria aqui, se realmente ele estivesse buscando isso. Você quer esse evangelho que talvez te inunde por inteiro, e você veja todo o resto como esterco, e talvez você tenha que perder coisas de grande estima por Cristo? Você quer esse evangelho que talvez te leve embora da sua cidade natal? Que talvez você não consiga mais estar perto das pessoas que você ama? Ou que talvez você esteja tão longe que você não consegue se despedir de alguém que você ama, que foi embora. Você quer esse evangelho? Você quer esse evangelho que talvez venha, a tua empresa te dê uma promoção profissional e você não possa aceitar porque Jesus te mandou para outro lugar? De fato, queridos, você quer esse evangelho? Não dá mais para a gente brincar de ser cristão. A eternidade está batendo na nossa porta e Jesus está voltando. Ou dele voltar, ou da gente ir para ele primeiro. Você não tem temor disso? Isso devia ser constrangedor para a gente de ouvir. A cruz nos constrange. Ou deveria, pelo menos. Da gente olhar para ele e falar, por que o Senhor fez isso por mim? Eu nem mereço. E eu posso fazer tudo, queridos. Eu posso ler minha Bíblia todo dia. Eu posso estar com o Senhor e ainda assim, nós não vamos merecer o que Ele fez. Então, o que fazemos ainda é muito pouco. E ainda nós estamos fazendo errado. Então, se você não quiser guardar nada do que eu estou falando, guarda uma coisa que uma vez a Thalissa me falou. Proteja o seu sacerdócio. Porque se você proteger o seu sacerdócio, você vai estar imune de ouvir si mesmo. E talvez você consiga entender o sacrifício que foi feito ali e viver de forma reta como o Senhor espera. Nós não temos mais tempo de perder com questões banais do Evangelho, do que a gente acha que é super importante. Essa garrafa, ela tem um pouco de água agora e um pouco de espaço vazio. Isso é a gente com Jesus. A água é Ele, o espaço vazio sou eu. Precisa ter muito dele. Precisa ter Ele até o topo. Precisa ter Ele transbordando. Porque se essa água começar a transbordar, ela atinge o guerra. Se cair do púlpito, ela atinge todo mundo. Jesus precisa estar tão cheio dentro de nós, está tão grande. A gente tão morto, tão pequeno,
que a gente transborda. Não por glória própria, nunca vai ser. Mas para que as pessoas sejam atingidas pelo amor da cruz. Nós precisamos ser tão cheios do Espírito que a gente consegue sentir aquela água lavando a nossa imundície. E de fato a gente consegue ir todo dia para o secreto e pedir perdão de um pecado diferente. Não dá para você pedir perdão todo dia, porque você não consegue largar a bebida, ou porque você acessa a pornografia, ou porque você adultera a tua esposa, ou porque você dá um jeitinho no seu trabalho. Não dá, queridos. Nós precisamos ter transformação quando a gente olha o que foi feito na cruz. Nós não temos a opção de ser chamados por Cristo e não fazer nada. Não tem como. Quando a gente coloca a mão no arado, quando a gente começa a caminhar com Jesus, nós precisamos mudar de vida. Se Jesus tivesse a nossa régua humana, será que a gente seria salvo? Será que a gente merecia o que Ele fez? Se Ele visse as suas atitudes quando ninguém está vendo. Sabe aquela hora que você está sozinho e você acha que está tudo bem, sua esposa não está vendo, seu marido não está vendo, seus filhos não estão vendo, seu chefe não está vendo. E está tudo bem, mas Jesus está lá. O Espírito Santo que habita em nós está conosco o tempo todo. Você seria salvo se Ele visse o que você faz quando você está sozinho. E você não tem temor disso. Em 2 Timóteo 3,14, Paulo fala para Timóteo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Todos podem zombar, escarnecer, cuspir em Jesus, não ser transformado, mas tu, porém, não pode, porque você conhece a palavra. Você foi batizado nas águas do Senhor. Tu, porém, não pode. Quem não conhece pode. Nós não podemos, queridos. Não tem como. Não dá. Pregue a palavra em todas as ocasiões. Pregue a palavra em todas as ocasiões. Até quando você estiver de boca fechada, pregue o Evangelho. Seja Cristo. Ame as pessoas como Jesus te ama. É fácil? Não. Mas pede para Ele: Jesus, me dá um amor que o Senhor ama, que o Senhor me ama, que eu nem mereço, e como o Senhor ama o outro que também é o teu filho. Se perdoe daquele erro que você sente uma culpa e você não sabe se perdoar. A culpa é de Satanás, não é de Cristo. Se perdoe do seu erro. Perdoe aquela pessoa que você não consegue. Também não é fácil. Mas vai aos pés de Jesus e pede para Ele te ajudar, que você vai ver um milagre acontecendo. Perdoe seu abusador. Perdoe o marido que te adulterou. Perdoe o líder religioso que usou os seus dons e te deixou cansado. E que hoje talvez você nem queira servir na casa de Deus, porque você tem medo de fazer a mesma coisa. Perdoa, querido. E peça perdão para Jesus de quem você é. De você ainda lamber as mesmas feridas. De você ficar no mesmo pecado. De você não conseguir ser transformado. Peça perdão. E peça uma metanoia. Porque Ele é o Deus que nos lavou com sangue. Ele fará, amém? A gente tem permitido que o mundo funcione sem a consciência da eternidade. Talvez nem a gente está convencido da verdade do céu, por isso que a gente não está conseguindo convencer ninguém do inferno. E nós não podemos viver tranquilamente no mundo, olhando tudo acontecer e deixando o mundo funcionar da maneira que ele é, a bagunça que ele é. Esses dias, eu acho que eu saí daqui num culto da noite, eu passei essas baladas de adolescente. Tinha muito adolescente lá fora. Todos estavam com cigarro e com um copo de bebida. Todos.
E eu chorei, eu fiquei muito triste. Primeiro porque eu já cuidei do Influa e eu lembrei de cada um deles. E eu falei, Jesus, obrigada por eles estarem com o Senhor. E porque eu tenho uma adolescente em casa. E eu falei, obrigada porque o Senhor os encontrou, mas esses aqui a gente não está fazendo nada. A gente foi para o nosso culto, saiu e o mundo está funcionando normalmente sem a gente fazer nada. A gente acha que talvez as missões são muito longe daqui, a gente não está olhando para Mogi, a gente não está olhando na escola, a gente não está olhando no nosso vizinho, a gente não está olhando. E o mundo está funcionando sem conhecer a graça de Deus que nós recebemos. E nós não podemos continuar vivendo assim. O louvor pode subir, por favor. Você se coloca de pé, por favor, com a mão no seu coração. Mas, em meio a tudo isso, nós temos uma esperança, queridos. Lucas 24, do 5 ao 7. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja traído, entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele vive, meus amigos, ele vive. Ele vive. E ele habita dentro de nós. Ele não só foi morto, crucificado, como ressuscitou e deixou o teu espírito que nos incomoda, que precisa nos constranger do pecado. Não dá mais para a gente viver aceitando que o mundo funcione normalmente, se a gente conhece a verdade do Evangelho. Não dá mais para você todo dia pedir perdão da mesma coisa. Jesus te transformou. As pessoas lá fora estão sedentas pela água que matou tua sede, pelo pão que matou a tua fome, e pelo óleo de unção que deveria escorrer dos filhos transformados de Deus. As pessoas estão sedentas por isso. Tem uma amiga que trabalha num hospital, e ela me contou que viu um menino muito novinho entubado esses dias, e ela foi perguntar para a enfermeira o que tinha acontecido. E ele tomou chumbinho com 20 anos. Isso é muito triste, gente. Ele não conheceu Jesus. Ele não conheceu Jesus. Ou talvez conheceu e alguém o feriu e ele desistiu. Deixa eu te falar, Jesus não te fere. Quem te fere são homens que são pecadores e imundos. Mas Jesus não te fere. Ei, volta para Ele. Volta para o Evangelho que te lavou, que te salvou. Mostra a eternidade para o mundo. Não trabalhe amanhã da mesma forma. Em nome de Jesus, trabalhe diferente. Fale de Jesus para alguém todos os dias, queridos. É impossível que você não consiga falar de Jesus todo dia para uma pessoa. Ou pelo menos seja Jesus na vida dela. Em nome de Jesus. Ele está batendo a porta. E eu não sei se a gente vai reconhecer os passos se a gente continuar assim. Será que a gente vai reconhecer quando for Ele ou a gente vai ser enganado? Volte seu coração para Cristo, querido. Feche seus olhos, sonde seu coração agora. Aonde você se perdeu? Aonde a cruz, aquilo que foi feito naquela cruz, aquele escandaloso amor, virou uma historinha para você. Sonda o teu coração agora. Não fique apático. Não fique apático à presença do Senhor que está aqui.